covarde. Não defendeu a Flor de Lis, não vai defender Falar sua de uma mãe? pessoa que tá falecida, teu Vai covarde. chorar. Afastar a Flor de Lis, o único, inclusive, da esquerda, é você, Sr. Glauber. Ela era ré, acusada de matar o próprio marido. A condenação dela veio depois. Flor de Lis foi condenada pela justiça, está presa cumprindo pena, acusada de matar, assassinar, de tirar a vida do próprio marido. O senhor votou contra a cassação do mandato da Flor de Lis. Em 2021, esse foi um dos casos de assassinato mais rumorosos do Brasil. E você teve a ousadia, a cara de pau, de votar em favor da homicida do próprio companheiro, daquele que compartilhava com ela todas as noites, daquele que compartilhou com ela a segurança da própria vida, entregou a vida a ela e lhe foi tirada. Uma pessoa que tinha coragem de dormir ao lado dela, ela teve coragem de matá-lo. E ainda assim, você foi lá e votou a favor da manutenção do mandato dela. O senhor vem falar de responsabilização de um, de outro, de terceiro, mas você é um grande defensor da agenda antipunitivista. Você é contra penas. Abrindo aspas para o senhor, me sentiria covarde por estar caminhando contra as minhas convicções. Você disse isso após votar contra a cassação da Flor de Lis. E a pergunta é simples. A sua convicção é defender assassinos? A sua convicção é manter o mandato, os privilégios, os assessores, as regalias e manter a liberdade daquele que mandou matar o próprio cônjuge, o próprio companheiro? Essa é a sua convicção, Glauber? Se a minha convicção fosse defender bandido, eu defenderia o senhor e os seus comparsas. Não faço isso. Nesse caso em específico, houve uma questão de ordem formulada pelo advogado da então representada, onde ele solicitava que houvessem 2 votações durante aquela sessão. Na primeira votação, a cassação. Na segunda votação, se fosse admitido pelo tribunal do júri que ela era ré, que ela então, a partir daí, perderia o mandato. Para que a gente votasse aquilo que foi a questão de ordem formulada pelo advogado, a primeira votação, ela não teria que ser pela cassação já, e sim cassação em caso dela ser considerada ré pelo tribunal de júri. Simples assim, nada mais do que isso. Foi atendendo à solicitação e à questão de ordem que foi feita pelo advogado da representada naquele momento. Agora, você sabe de quem ela era aliada no Rio de Janeiro? Ela nunca foi minha aliada. Ela nunca pediu voto para mim. Ela nunca esteve ao meu lado politicamente. Ela sempre esteve ao lado, sabe de quem? Do seu grupo político. Ela foi candidata com a família Bolsonaro. Ela foi candidata e apoiou as candidaturas da família Bolsonaro. Sabe quem ela apoiou para o Senado da República? Flávio Bolsonaro, seu candidato a presidente da República. Sabe quem ela apoiou para presidente da República? Sabe? Jair Bolsonaro. Aquele que você no passado chamou de bandido e que hoje você defende como uma gestão magistral durante o período da pandemia. Então quem sempre teve relações políticas com ela foi o seu grupo político. Eu atendi a questão de ordem que foi formulada pelo advogado naquele momento, para que houvesse uma outra votação e para que o tribunal de júri a considerasse culpada e a partir daí acontecesse o afastamento. Simples assim. Rubinho. O Glauber me lembra aquele personagem da Praça é Nossa, um político que ficava gerando lero-lero para justificar o injustificável, falando coisas ininteligíveis. Essa é a grande verdade. Porque o que ele se esconde de falar, para dizer aqui que votou a favor de alguém de direita, veja, o parlamento como um todo votou a favor do afastamento dela. Exceto o Glauber Braga e mais meia dúzia que votaram a favor da assassina. Na prática, o Glauber foi conivente com o assassinato, porque ele votou a favor da assassina. Essa é a realidade que ele tenta esconder. E ele esconde o que ele disse,
que não poderia votar contra suas próprias convicções. Quais são as convicções do Glauber que foram impeditivos dele votar pela cassação da Flor de Lis? Defesa do bandido, tratar o assassino como vítima, agenda antipunitivista, que é aquela agenda bonitinha do conto de fadas do esquerdista, de que cadeia não resolve nada. Vamos abrir as portas das celas e colocar a bandidagem de volta na rua. Até porque para eles é bom, é eleitor, é cabo eleitoral. A grande verdade é essa. A agenda antipunitivista do Glauber impediu que ele votasse pela cassação da Flor de Lis. Porque o Glauber defende a manutenção da maioridade penal acima dos 18 anos, para que o sujeito que estupra, assassina, que mata com 17 continue com a ficha limpa e ilibada após passar um pequeno período bem curto na Fundação Casa, para que jovens de 13 e 14 anos continuem sendo aliciados pelo crime organizado para trabalharem como aviõezinhos, para que elementos como Champinha continuem sendo tratados como vítimas da sociedade, porque ele entende que assassinos como a Flor de Lis são frutos da sociedade persecutória, da sociedade vilã e capitalista. E por isso ele votou pela assassina. Quando ele teve a oportunidade de olhar para uma mulher que matou o próprio marido e falou, vai perder seus privilégios, o que ele fez? Ou a mesma coisa que ele faz com o Lula. Passou pano para assassina, passou pano para criminosa, assim como passa pano para marginais, para estupradores, para as organizações terroristas, para membros do PCC e do Comando Vermelho, que ele trata simplesmente como se ONGs fossem. Eu estou diante de um sujeito que defende toda a bandidagem. E é bastante claro. Eu sei que a sua base eleitoral, com certeza, mesmo sem estudar, sem analisar, só por percepção, vem justamente da criminalidade. Agradecer vocês mais uma vez aí pelo debate. A gente vai caminhar para as considerações finais. Eu vou pedir para que o tempo não seja extrapolado, porque agora o Robertinho não tem como compensar. Então vamos tentar aí fazer dentro do tempo desejado. Agradecer também o parceiro desse canal, por conta dele que esse podcast acontece, que é o Instituto Oliver Carreiras Policiais, que está presente em todos os estados do Brasil, formando policial militar, polícia federal, polícia civil, guarda civil metropolitana, polícia penal. Ele te ajuda muito nesse processo, acompanha você passo a passo até você passar e ter uma estabilidade financeira, né, Robertinho? É isso aí. E se você não terminou seus estudos, você pode também procurar o Instituto Oliver. Às vezes você ainda não prestou um concurso porque não conseguiu terminar, mas com o Oliver você tem o EJA, onde você conclui seus ensinamentos de uma forma bem mais rápida, com certificado pelo MEC e com parceria em diversas universidades. Então, se você não terminou os estudos, não perde tempo, procura o Oliver e conclui o seu ensinamento. Lembrar vocês também de se inscrever no canal, ativar o sininho, se inscrever no canal do Glauber, no canal do Rubinho. Se eles aceitarem, eu vou deixar esse episódio em collab com o canal dos dois, para que vocês possam acessar o conteúdo que eles têm na internet, conhecer cada vez mais. Vou deixar o Instagram de cada um deles também. Siga no Instagram. Pedrão tá pedindo pra lembrar aqui, hoje à noite tem mais um episódio ao vivo aqui no Três Irmãos, onde a gente vai estar com o comandante Robson Farinazzi e o Tom Altman. Amanhã a gente tem outro debate com o Breno Altman e a Luciana Lippe. Acho que é isso mesmo, Luciana Lippe. Então amanhã a gente tem outro debate aqui na nossa casa. E obrigado mais uma vez, vocês dois. Eu até queria falar uma coisa com a galera também. Esse ano de novo a gente tá participando do IBEST, a gente nem falou muito sobre isso, mas seria legal se a gente conseguisse classificar ali de novo, ficasse entre os finalistas, ou seja, um dos maiores podcasts do Brasil. A gente tá concorrendo. Quem puder, eu vou deixar o link aí, o Pedrão põe pra gente pra você ir lá e fortalecer. O IBEST é legal, mas eu achei que você ia falar da China. Isso era importante você ter falado. O ano que vem o Três Irmãos vai pra China mais uma vez. Pedrão vai colocar o QR Code na tela. Se você quiser ir pra China com a gente, vai levar uma galera bem bacana. Farinazo, Blablalogia. Talvez o José Cobori vai com a gente também. Então você tem uma oportunidade de ir pra China com a gente, ficar lá 15 dias conhecendo várias cidades legais. Vamos passar por Dubai. Vai ser uma viagem incrível, inesquecível. Quer ir com a gente? QR Code na tela. Vai lá na agência, você consegue parcelar isso em várias vezes. É uma oportunidade ímpar na sua vida. Glauber, 5 minutos aí, considerações finais. Agradecer mais uma vez, Robertinho, Rodrigão, Pedro, a todo mundo que nos acompanhou
aqui nesse debate. Eu acho que foi positivo, eu tive a oportunidade de falar dos temas fundamentais do mandato, sobre o manifesto da bancada da esquerda radical, sobre a política de reestatização, sobre o enfrentamento ao orçamento secreto, sobre a política de redução de risco de desastres, sobre a política de cuidado com atendimento para as famílias que têm pessoas com Alzheimer, também em relação ao Estatuto da Parentalidade, 180 dias para 2 pessoas de referência para a criança. A gente fez um debate aqui demonstrando ideologicamente o que sou, me apresentando por completo e também mostrando a farsa, que é o vereador com relações criminosas que são evidentes. Ele é a testemunha das suas próprias relações criminosas, por tudo aquilo que ele já disse e que hoje fala: apaguem aquilo que eu falei. Essa é a nossa diferença, vereador. Eu não falo isso. Eu não digo apaguem o que eu disse. É tudo diferente daquilo que eu falei no passado. O senhor hoje disse que o senhor Flávio Bolsonaro é uma figura ilibada, é uma figura que tem uma honestidade que pode ser comparada a uma folha de papel em branco. E no passado o senhor chamou ele de bandido e de tudo quanto é nome, disse inclusive que não estaria nas mesmas fileiras que ele. O vereador, inclusive, ele normalmente fala: eu fui aquele que tirou o carro do Lula, eu fui aquele que tirou segurança, acompanhamento. Mas por que o senhor não fala que o senhor é um dos autores do pedido de impeachment do senhor Jair Bolsonaro, vereador? É porque o senhor, de maneira lá, ele fica nervoso, aí ele fica batendo a mão. Aí ele segura a mão agora, porque ficou nervoso. O senhor não fala isso por quê, vereador? O senhor não fala porque sabe que vai perder voto, né? Porque é um típico centrão se apresentando agora como bolsonarista para ganhar meia dúzia de votos. O senhor poderia falar para os seus eleitores que apresentou um pedido de impeachment contra o senhor Jair Bolsonaro e que, para além disso, né, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal tentando obrigar o senhor Arthur Lira a votar o pedido de impeachment dele. Naquele momento eu achava que o senhor estava com a razão, só que eu estou do mesmo lado e o senhor mudou. E o senhor mudou porque a hipocrisia para o senhor é um fato consumado. É defensor e com uma articulação permanente com a bandidagem. Que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre imperialismo, defesa da nossa soberania, luta de classes, manifesto da bancada da esquerda radical. Eu vou repetir o que está na plaquinha e que o vereador recebeu e que agora ele quer esconder. Eu não faço fileira com a família Bolsonaro, com bandido, criminoso. Vou tocar a minha vida bem longe deles. Não vou anuir e concordar com a presença de figuras criminosas como os Bolsonaros. Lembra que o senhor falou isso? Vai pedir desculpas mais uma vez aqui no final do programa para ver se ganha algum voto. O recesso de... Vamos mais um pouquinho. O recesso de fim de ano do presidente custou aos cofres públicos mais de 2,3 milhões. Abre aspas. É ultrajante a toda a população que a figura máxima do poder executivo esteja dando passeios enquanto reduz o auxílio e deixa faltar comida na mesa de milhões de brasileiros atingidos pela pandemia de Covid-19. O senhor lembra quem falou isso, vereador? Ou já esqueceu também? Foi o senhor que falou isso? A sua memória está muito curta, né? As suas lembranças só estão pensando na próxima eleição. Em abril de 2020, o advogado e vereador Rubinho Nunes protocolou oficialmente um pedido de impeachment contra o então presidente Jair Bolsonaro. Acusações de crime de responsabilidade. O pedido baseou-se nas denúncias sobre supostas interferências políticas de Bolsonaro na Polícia Federal para proteger aliados e familiares. O senhor entrou com um processo contra ele dizendo que ele estava querendo proteger os filhos bandidos. E agora o senhor diz que ele tem uma reputação ilibada, que é a pessoa mais honesta do mundo. Tenha vergonha, vereador. Tenha vergonha. E depois disso, entrou também com mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal para exigir que fosse colocado em votação o impeachment do senhor Jair Bolsonaro. E hoje diz que não fez nada disso, ou se fez, cometeu erros muito grandes e pede desculpas. O senhor é um hipócrita
que tentou se Obrigado, utilizar das suas meu Glauber. prerrogativas Valeu. naquela CPI Eu não vou deixar para estender abusar de agora, porque não autoridade, tem como mas repor. aqui o senhor teve que ouvir. Corta aí, Pedrão. Rubinho, 5 minutos. Vou ao banheiro, 1 minuto. Quer esperar ou pode seguir? Não, aqui? pode seguir. Pode ir, vai lá. No futebol a gente diria que ele pediu pra cagar e saiu. Mas Então, 5 minutos então, 5 minutos, Rubinho. vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao podcast Três Irmãos e a vocês pela Obrigado. oportunidade nessa manhã de sábado. Fiquei muito feliz pela abertura e pela chance de ter o debate com esse sujeito, uma das figuras mais execráveis da política brasileira. Um sujeito baixo, vil, torpe, um agressor contumaz, que agrediu um cidadão simplesmente por questioná-lo dentro da Câmara dos Deputados. Um sujeito hipócrita e demagogo que votou a favor da manutenção do mandato e dos privilégios de uma mulher que mandou matar, que matou o próprio marido. Essa é a régua moral do PSOL. Essa é a régua moral do Glauber Braga. Tão baixa quanto a estatura de uma ameba, que é similar ao nível de conhecimento de qualquer pessoa do mesmo espectro político, do mesmo espectro intelectivo. Uma figura que não é capaz de rever suas posições, não é capaz de fazer a meia-culpa dos próprios erros, não é capaz de evoluir enquanto político e enquanto ser humano, não é capaz de evoluir enquanto homem, não é sequer capaz de defender o aumento da pena para estupradores, que não conseguiu sequer se manifestar sobre o que faria caso alguém estuprasse alguém da própria família. Ou seja, que tipo de homem é esse que não consegue defender os próprios familiares, que não consegue defender os próprios entes queridos? A minha conta é bastante simples, as minhas posições são claras, e assim como o meu passado, e assim como o meu presente e o meu futuro. Sou vereador da cidade de São Paulo, sou pré-candidato a deputado federal, fui responsável por acabar com pancadões gigantes da cidade de São Paulo, como o baile da 17, combater o baile do Elipa, combater e acabar com bailes no São Mateus, com bailes em cidade de Tiradentes. E eu tenho certeza que essa política que eu comecei na cidade de São Paulo vai ser expandida para o Brasil como um todo. Chega da população ser refém do crime organizado. Chega da população ser refém da bandidagem. Chega da população sair nas ruas com a certeza de que vai ser assaltado. Chega de mulheres indo trabalhar sem a certeza se vão voltar para casa. Chega de impunidade, principalmente. No que depender de mim, a cadeia vai estar cheia de bandido, que o senhor Glauber Braga defende, cheia de criminosos, que ele insiste em passar a mão na cabeça, que ele insiste em não reduzir a pena. Chega de política hipócrita e demagoga, de esquerdistas que insistem em sufocar. Vamos guardar uma vaga lá na prisão pra você. Ele ficou. Pra você e pro Flávio. Vamos guardar uma vaga. Corta aí, Pietro. Peraí. Mas é muito cretino, é muito canalha. Eu fiquei... Ficou nervoso. Eu fiquei ouvindo o sujeito falar um tanto de abobrinha por 5 longos cortado, minutos. Viu, tá cortado. E aí agora pediu pra cagar, saiu, voltou, se senta e começa a me interromper. Assim, é o típico esquerdista que não consegue ouvir a verdade, parte pro dedo na cara. Felizmente não partiu pra agressão, talvez porque tem uma mesa de 1 metro nos separando. É o tipo de gente que barbariza o tempo inteiro. Que tipo de homem é esse que não consegue ouvir calado e esperar o próprio momento de falar? Que tipo de homem é esse que não honra as calças, capaz de estabelecer um debate com o mínimo de ética? Até porque não há ética em alguém que não é capaz de revisitar suas próprias posições, que não é capaz de sequer rever que foi cargo e nepotismo do governo da própria mãe ao longo de quase 1 década. Esse é o Glauber Braga, cuja mãe, inclusive, foi acusada de improbidade na saúde na prefeitura de Nova Friburgo. Não sei. Deixou pra falar no final, né, covarde? Tá montado. Deixou pra falar no final, né, covarde? É a história. Você quer que eu me aprofunde mais? É o que conta dos fatos. Deixou, é o que consta dos fatos. O senhor falou, eu ouvi, agora o senhor escuta. O Tribunal de Contas que depois foram todos O senhor tem problema com o histórico. O senhor ocupou cargos na prefeitura da sua mãe em nepotismo de 2001 a 2008. Foi secretário de gabinete, integração governamental, secretário-geral de governo. Isso tem nome. Nepotismo. É antiético. É imoral. A senhora
Saudade, sua mãe, foi condenada em primeira instância por crime de responsabilidade, 2 anos de prisão. Essa é a grande realidade. O senhor vem, o senhor acusa, inclusive o MP a processou por improbidade na saúde e na renovação de mandato do conselho. Isso o senhor Glauber Braga não apresenta. Mas o que eu faço aqui não é para condenar sua mãe. É simplesmente... meu pai é uma das melhores pessoas que eu já tive o prazer de conviver. Tá? Ele tá me interrompendo o tempo todo. Vamos deixar eu concluir aqui, Glauber. Eu sou como você que fala do ausente. Eu falo de você. Meu pai nunca foi processado por criminoso. Qual crime eu cometi? Eu não fui processado por nenhum crime como a tua mãe. Falo de você. Eu nunca fui processado por improbidade como a tua mãe. Essa é a grande verdade. Você é um canalha. Essa é a grande verdade. Assim como meu pai nunca foi processado por improbidade. Sinto muito, se exerceu o mandato político, deve prestar contas. Claro, ela te deu o primeiro emprego, é maravilhoso. Diferente é maravilhoso você, que defender uma quem te deu pessoa emprego. Que já não está mais entre você já gerou nós. algum emprego na vida? Você já empreendeu na sua vida? Você já arrumou um posto de trabalho, Glauber? Você já representou? Você já gerou um emprego ou você sempre mamou nas tetas públicas? Muito mais do que um chute na bunda. Que bom, você tá me ameaçando? Muito mais do que um chute na bunda para defender a minha família. O senhor tá me ameaçando, Glauber? Eu tô respondendo a tua pergunta. Então o senhor fique calado para que eu possa concluir. Eu não tô perguntando nada, eu tô afirmando. Enquanto você falar da ausente, eu não vou ficar calado. Minha mãe tá ausente e não tá aqui. Minha mãe é falecida. Sinto muito por isso. Minha mãe é falecida. Sinto muito por isso. A história tá posta. Não fale da minha família, eu estou falando de você. Seu bandido. Eu estou falando de você. É bandido. Ah, é? Você é bandido. Criminoso. Não é meu pai que foi processado por improbidade. Criminoso. Eu não fui processado por improbidade igual sua mãe. Fale de mim, seu bandido criminoso. Eu tô esperando você aguardar pra concluir. Eu tô falando de você. Presidente do seu partido é ligado ao PCC e você junto com ele. Você foi, eu não. Você junto com ele. Você foi ou não? Quantas vezes você falou com o presidente do seu partido esse ano? Quantas vezes? Ou não? Quantas vezes você falou com o presidente do seu partido? Vamos acabar bem, assim, 7 mil pessoas acompanhando. Só que ele esconde que foi cargo de confiança. Você deixou pra falar por último de minha mãe? Você escolheu a ordem do debate, Glauber. Eu aceitei nos termos que você propôs. Você é um covarde. Você escolheu a ordem do debate. Fale de mim, fale aqui pessoalmente. Tá desesperado, né? A caneta que tá tremendo, a garrafinha que tá tremendo. Pra defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Você vai fazer o quê? Vai chorar na cama que é um lugar quente? Vai comer um Big Mac? Pra defender a minha família, eu tenho honra de defender a minha família. Rapaz, você vai ser suspenso no mandato de novo. Glauber, você é uma piada. Você vai ser suspenso no mandato de novo. Honra de defender a minha família. Você já teve um emprego que não fosse público na sua vida? Você já teve um emprego que não fosse público na sua vida? Já entregou um currículo? Diferente do senhor, eu defendo a minha família com toda a garra. Claro, você tem um histórico de defender pessoas que foram processadas por crimes. Não precisa disso. Eu entendo, você defendeu a Flor de Lis, não vai defender sua mãe? O debate foi bonito, foi bacana. Você é um covarde. Não defendeu a Flor de Lis, não vai defender sua mãe? Falar de uma pessoa que tá falecida, teu covarde. Vai chorar na cama, que é lugar quente, Glauber. É a história, é a verdade. Não foi você que trouxe fatos do passado? Encara teu passado, moleque. Encara teu passado. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Os fatos do teu passado.